Nós estamos falando da empresa chamada Timol, ok? Produtos magnéticos. Esta empresa ela tem sede em Uberlândia. É uma empresa fundada pelo senhor Carlos Henrique Pereira da Silva, não é? Uma empresa que já tem 13 anos de mercado, ok? Não é uma ideia nova, não é algo que está chegando hoje no mercado, mas é algo que tem sido fundamentado através dos anos, ok? Que já nos dá muita segurança, tá? Então, é uma empresa que tem atestado de idoneidade fornecido pelo governo federal, né? Eu nunca conheci uma outra empresa que tivesse um atestado de idoneidade oferecido pelo governo federal, né? Pelo Congresso, assinado por 334 deputados e por 3 senadores. É algo muito diferenciado. Sempre vejo nessa empresa coisas diferenciadas e eu estou há 2 anos nessa empresa e cada dia mais motivado, porque é uma empresa muito séria, tá? Então, a empresa, ela tem mais de 29 mil distribuidores, centros de distribuição na Europa, e na maioria dos estados brasileiros já temos centro de distribuição, ok? Esses centros de distribuição não são somente centros de distribuição de produtos. São também centros de treinamento, de capacitação, onde as pessoas recebem a continuidade daquilo que elas conhecem a partir desse dia de hoje, ok? Que são várias oportunidades. A Timol, ela oferece várias oportunidades. Eu me lembro que quando eu vi as primeiras apresentações, estava escrito nos slides que a Timol oferece 2 oportunidades. E eu acho que eu fui o primeiro a tirar isso do slide, porque eu vi que era uma mentira que estavam contando aí. A Timol oferece várias oportunidades. Eu gosto de destacar 3 delas, né? Primeiro, ela oferece uma oportunidade de você conhecer e fazer uso dos produtos e fazer uso dos seus benefícios, né? Sentir os benefícios que esses produtos podem trazer para a nossa saúde. A segunda oportunidade é você ser um parceiro da empresa, né? E aí vem as outras oportunidades. E a que eu mais gosto de destacar é que eu encontrei na Timol, inclusive uma área que eu gosto de trabalhar, a área do desenvolvimento pessoal. A Timol é uma empresa que ela te traz desafios constantemente, diariamente. As pessoas são desafiadas, mas de uma maneira muito positiva, onde as pessoas são levadas a romper barreiras e a ter um crescimento, um desenvolvimento pessoal. Isso tem acontecido na minha vida, através da minha vida eu tenho visto acontecer na vida de várias outras pessoas, e isso tem sido um sucesso, tanto para mim quanto as pessoas que eu vejo crescer através desse trabalho, através dessa empresa, ok? Então, a Timol é uma empresa que ela cresce com responsabilidade, isso me admira muito na empresa. É uma empresa que só anda com o pé no chão, ela só cresce de maneira sustentável, ou seja, primeiro ela planta para depois colher, ok? Ela nunca passa o carro adiante dos bois. Então a gente tem muita segurança de falar e de trabalhar com essa empresa. A Timol tem escritórios aí, como eu falei, né, em vários estados brasileiros. Esse aqui é um exemplo do escritório de São Paulo. Nós temos num prédio parecido com esse em São José dos Campos, onde eu administro, né? E nós vamos falar então desse abençoado projeto de saúde familiar, ok? Quando eu fui convidado para assistir esse projeto, essa apresentação, não foi numa reunião como essa, eu fui na casa de um amigo, né? E foi exatamente o Mauro Bispo que fez a apresentação. E eu sentei no sofá lá e fiquei com aquela cara assim de ué, porque o nome era Projeto de Saúde Familiar. Aí eu falei, agora que eu já estou doente, vem com esse projeto, né? Então, eu falei, para mim não adianta projeto de saúde mais. Que logo você está pensando em plano de saúde, em alguma coisa para você pagar uma mensalidade, né? E graças a Deus eu tive paciência de assistir a apresentação. E essa apresentação que eu assisti naquele dia, no mês de maio de 2014, mudou completamente a minha vida. Então nós vamos começar com os depoimentos, né? Desse projeto de saúde. Eu começo pelo meu depoimento, porque a minha situação, quando eu conheci essa empresa, era essa aí, olha. Eu estava diabético, hipertenso, tinha inflamação nas cartilagens, dores e cansaço nas pernas. Eu tomava 5 tipos de medicamento. Medicamento para diabetes, medicamento para hipertensão, medicamento para inflamação, né? E eu não tinha disposição física para nada. Quem aqui já teve dor nas pernas, sabe? Esse cansaço nas pernas, você tem que chegar em casa e levantar as pernas assim. Olha só, você pode desistir de continuar com esse negócio a partir de hoje, tá? Porque eu imaginava que isso jamais sairia da minha vida. E hoje eu não tenho mais, estou completamente livre disso. E é uma satisfação muito grande. Então olha só, hoje, 2 anos depois, eu estou livre do diabetes, livre da hipertensão,
livre de inflamações nas cartilagens, livre de dores e de cansaço nas pernas e livre dos medicamentos. Não é 1 ano e meio, não estou livre há 2 anos, ok? E com disposição física muito agradável. Tem um rapaz aqui na sala, eu não vou dizer o nome dele, ele, se não me engano, tem 39 anos, e toda vez que ele sai para caminhar comigo, ele reclama. Ele aguenta uns 10, 15, 20 minutos, e depois ele fala, Beto, não dá. Ô Beto. E aí ele não aguenta andar comigo, né? Eu não vou falar quem é, não. Mas é muito bacana, né? Eu gosto de me ver andando hoje. Né? Eu tenho um calo na minha mão direita aqui, que era da bengala que eu usava, por causa da inflamação nas cartilagens, no quadril. Né? E saber que eu não tenho mais isso hoje, e ando, caminho, subo, desço, subo escada, né? E sem dor nenhuma, isso é muito bom. E saber que foi através desse projeto que vocês vão conhecer hoje. Tá? Então nós temos aqui mais alguns depoimentos. Aqui no caso nós temos uma pessoa com úlcera varicosa. Quem já viu essa situação conhece o que é isso? Então, quem conhece sabe que o diagnóstico não tem cura, não cicatriza, ok? A pessoa já perdeu a imunidade, né? Não tem mais poder de cicatrização, vai ter que conviver com isso o resto da vida, passando uma pomadinha, um remedinho, né? Mas pode até ocorrer uma amputação, não é assim? É verdade ou não? Vocês estão comigo? Concordam comigo ou não? Ok? Então, essa senhora, ela teve uma situação diferenciada. Ela encontrou alguém que apresentou para ela o projeto de saúde familiar da Timol, ok? E com 4 dias, usando a água tratada magneticamente pelo Silosimol, que é o aparelho que nós vamos falar para vocês aqui hoje, ela teve esse resultado. Eu vou voltar ao slide para que você possa comparar o resultado, tá? Olha só. Inicialmente e 4 dias depois. Vocês conseguem administrar isso aí? Ver a diferença? Ok? E aqui nós temos um resultado dela com 25 dias, já cicatrizado. Lembrando que aquilo que o diagnóstico era não cicatriza, não tem cura. Ok, gente? Então, é muito importante isso aí. Aqui nós temos uma outra situação, uma doença chamada psoríase. Quem conhece psoríase? Ok, muito bacana. Essas pessoas que têm essa doença, nós temos aí informações, você pode entrar no Google, né, que você vai ver isso. Algumas pessoas chegam a se suicidar por conta dessa enfermidade, por conta dessa doença. Num caso como esse senhor aí, a autoestima da pessoa é muito baixa. Aonde ela vai, ela é rejeitada, não é? Ela passa vergonha, às vezes intimidada, até as pessoas não querem pegar na mão. Então é um constrangimento muito grande. E lembrando que essa pessoa precisa estar na sociedade, ela precisa se apresentar, ela precisa trabalhar, ela precisa produzir, sobreviver, ok? Então ela tem que enfrentar a sociedade. Esse senhor aí tinha essa doença, eu não sei há quanto tempo, mas era já num estado bem grave, né? E olha só, ele começou a fazer uso dessa água tratada magneticamente e 38 dias depois ele tinha essa situação. Olha só, vocês conseguem ver a diferença? É importante isso ou não? 38 dias depois, completamente limpo, ok? Agora, aqui com 60 dias, ele já tinha até os pelinhos crescendo novamente nas pernas, ok? Isso trata-se de recuperação da saúde, ok, gente? Aqui nós temos um caso, é isso. Todo esse projeto é exatamente para isso, recuperação, restauração da qualidade de vida, tá? Essa senhora, Dona Maria Tereza, é uma pessoa que eu conheço, é uma cliente minha. Ela tinha essa situação, olha, glicose acima de 480, a pressão dela altíssima, ela tinha essa úlcera no calcanhar, ela tinha que ficar deitada 24 horas, porque mesmo deitada ela sofria agulhadas nesse ferimento, e os médicos dizendo isso não tem cura, isso não cicatriza, isso não fecha, tá? Não vai fechar. Então ela iniciou o tratamento em outubro passado, no dia 20, ok? E no dia 13 de dezembro de 2015, a glicose dela estava em 126, o ferimento completamente cicatrizado, ok? E foi um resultado alcançado em 53 dias. Ou seja, contrariando a medicina natural, tá? Ah, tá. Vou ficar mais para cá, então. Tá bom aí? Pronto, ok. Então, como foi que essas pessoas obtiveram esses resultados com o projeto de saúde da Timol? Antes de eu continuar com isso, eu gostaria de saber aqui na sala, quem está disposto a vir aqui dar um depoimentozinho de um resultado positivo, um resultado bacana, bem rapidinho. Levanta a mão e vem aqui me ajudar com isso. Gostaria de pelo menos 3 pessoas para me dar um depoimento de algum resultado com o Silosimol. Pode vir.
Quero mais gente. Tem mais... Quantas pessoas usam o Silocimol aqui, gente? Então, tem alguém com vergonha aí? Como é seu nome? É Natanael. Quanto tempo você usa o Silocimol? Há 3 meses. Qual foi o resultado que você viu usando o Silocimol? É com a minha mulher. Minha mulher ela é bastante ressecada, né, com o intestino preso. E tomando a água, ela está indo todo dia no banheiro. Já tem esse problema, já está resolvido. Com quantos dias ela viu o resultado? Há poucos dias, mais ou menos 15, 20 dias já vi o resultado. Com 15 dias ela viu o resultado do problema do intestino preso? Exatamente. Toma água todos os dias regularmente. Ok, muito obrigado. Olha só. Tem alguém com problema de intestino preso aqui? O pessoal não vai querer levantar a mão, né? Mas você já viu que tem resultado e a maioria dos casos, em 3 dias, nós já temos o resultado. Eu sou nova da Timol, né? E faz o que? Nem um mês eu tenho. E não era nem ressecada, eu era super, hiper ressecada. Eu ficava uma semana sem ir no banheiro, eu sou hipertensa, eu ia no banheiro para fazer xixi uma vez no dia. Eu fazia física, eu fazia isso, tudo que o médico me mandava, mas nada resolvia. Daí o pastor me trouxe aqui, numa reunião, entrei na Timol e comecei a tomar aquela água. Já peguei logo as 2 peças, já coloquei lá no filtro e comecei a tomar. E em questão de uma semana, eu estava indo no banheiro uma vez por dia, que eu ficava 3, 4 vezes. Pronto, ok. Obrigado. Perceberam aí, gente? Uma semana. Quem mais? Quero mais uma pessoa. Mais uma pessoa para me dar depoimento aqui. Olha só. Ela vai mostrar. Ai, ai, ai. Boa tarde, pessoal. Hoje dá para me mostrar meus nódulos. Não parecia esse buracão aqui debaixo do gogó, hoje aparece. E, olha aqui, você está enxergando esses pontinhos aqui? Começa a coçar, e daí começa a fazer furinhos. E está desmanchando os meus nódulos. Coisa incrível. Minha pressão, 24 anos eu era hipertensa e tomava 3 comprimidos por dia. Hoje só estou tomando um de 25, tomava 3 de 50. E também a questão de tireoide controlada. Muito obrigada. Aí, mais um depoimento. Tireoide e nódulos. Qual é o seu nome? Márcia. Márcia, quanto tempo você usa o Silocimol? Exatamente 44 dias. Qual foi o resultado que você obteve com ele? Em casa eu tenho 3 casos. Meu marido com psoríase. Ele tem 51 anos e há mais ou menos 30 anos ele tem psoríase. Só borrifando e tomando, cicatrizou toda a barriga dele e as mãos dele. Eu sofri com depressão, síndrome do pânico, bipolar, 12 anos, 5 remédios controlados, faixa preta, não tomo mais nada, durmo muito bem. Parabéns, parabéns. Muito bom. Muito bom. Então é isso aí, senhores. Nós estamos aqui diante de uma realidade, ok? Esse é o aparelho, o carro-chefe da empresa que deu início a todo esse projeto, ok? Esse é um produto que ele foi desenvolvido, mostrou os seus resultados, partiu-se para a comprovação científica que nós temos hoje, algumas, ok? E a partir dessa criação, desse sucesso que ele começou a ter, né? Trazendo de volta a qualidade de vida das pessoas, então ele começou a existir a necessidade de você levar isso para as pessoas, ok? E a forma que nós encontramos de levar isso para o mundo foi exatamente essa, através de reuniões. Porque você vai perceber, ao longo dessa palestra, que é um produto que ele vai de frente com a medicina natural, ok? Então, vocês vão entender isso já já. Esse aparelho, ele é um aparelho produzido, né, desenvolvido com ímãs orientados, né? O trabalho magnético realizado pelo Silocimol é capaz de corrigir as moléculas da água, quebrando as moléculas e a dureza da água, eliminando as macromoléculas, deixa a água mais fina, mais leve e adequada para a hidratação perfeita do nosso organismo. Né? Nós precisamos entender por que é que nós bebemos água. Algumas pessoas pensam que água é para matar a sede. E a sede é o primeiro sinal de desidratação. Nós não devemos esperar sentir sede para poder beber água, ok? Nós precisamos beber água periodicamente
Porque o nosso organismo é tratado por água, ele funciona com água. A essência do nosso organismo é água, ok? Tanto que mais de 70% do nosso organismo é composto por água, ok? Então o Silosimol, ele é hoje produzido em aço inox 316 e também na versão de infravermelho longo, tá? Nós temos duas versões, então eles não enferrujam, não exigem manutenção, atende você e toda a sua família. Um simples aparelho, ele atende você e atende toda a sua família. Se você tiver 50 pessoas na casa, atende toda a sua família. Não tem manutenção, não dura só 1 ano, 2 anos, ele dura a vida toda. Você vai deixar de herança para os seus netos e bisnetos, ok? Então é algo simplesmente fantástico. Então nós vamos entender aqui uma coisa, olha só. A natureza disponibiliza água, não é verdade? Como é que a água chega para você hoje? É bem diferente da forma que a água chegava para os nossos avós, os nossos bisavós, não é verdade? Hoje nós temos canos enferrujados, temos caixas d'água, temos tratamentos de água e por aí vai. E antigamente a situação era bem diferente. Então nós não podemos hoje receber mais aquele tipo de privilégio que os nossos antepassados tinham. Então nós temos que ter alguns cuidados com a água. Então hoje nós precisamos do Silosimol para preparar essa água para nós, tá? Então olha só, quem conhece aqui o Dr. Lair Ribeiro? Alguém conhece o Dr. Lair Ribeiro? Muito bom. O Dr. Lair Ribeiro, ele é um médico cardiologista inicialmente, depois ele fez especialização em nutrologia, é um camarada que entende de água, né? E ele diz isso aqui, olha, água, ela determina doença, e também determina saúde, depende da qualidade da água que você bebe. Uma água apropriada, adequada, ela restabelece a saúde. Uma água ionizada, que é o que o Silosimol faz, ela hidrata, ela alcaliniza, ela antioxida e desintoxica. Isso é simplesmente fantástico, ok? Ou seja, a água pode ser usada como remédio. Essa palavra desintoxica, guarde ela com você. Associe essa palavra com o Silosimol, você vai se desintoxicar. Ela faz um detox perfeito no seu organismo e isso muda completamente a sua qualidade de vida, ok? Então vamos lá. Você sabe por que as pessoas ficam doentes? Eu gosto de dar uma paradinha aqui. A maioria das pessoas, quando ficam doentes, elas vão aos médicos, chega lá, como é o procedimento? A ferramenta do médico é uma caneta e um papel, não é verdade? O que você está sentindo? Aí ele vai anotando, vai escrevendo, vai fazendo a sua fichinha e daqui a pouco ele... Pode ser que faça algum exame em você, pode ser que não, né? E aí ele vem com um diagnóstico e depois uma receita. Você vai tomar isso aqui de 8 a 8 horas. Tem cura, não tem cura, né? E você acaba saindo de lá sem saber por que você ficou doente. Eu já fui várias vezes ao médico. Eu era diabético. Quando eu saí do médico, eu só sei que ela falou para mim, olha, o senhor está diabético. Isso não tem cura. E o senhor vai ter que tomar esse remédio o resto da vida. Eu disse, é mesmo? Ela falou, e tem mais. A restrição alimentícia. O que o senhor gosta de comer? Eu disse arroz, feijão e ovo, batata frita, bife frito, eu gosto de feijoada, eu gosto de pudim de leite condensado, sorvete daqui bom, Coca-Cola. E ela disse, nada mais disso você pode comer? Eu fiquei feliz, vocês imaginam quanto, né? Então o que acontece? A gente acaba não sabendo por que ficou doente. Por que é que hoje você tem pessoas jovens, homens com 30 e poucos anos com problemas de impotência sexual, né? Muita gente com enxaqueca, problemas de tensão pré-menstrual, a bendita TPM, não é verdade? E por aí vai. Quanta coisa que é desconforto na saúde hoje, que as pessoas já estão tomando como se fosse normal. Isso é normal, todo mundo tem. Outro dia eu vi um cara falando na internet, câncer de próstata é uma coisa que não adianta querer escapar, todo homem vai ter. Eu escrevi lá para ele, falei, eu não estou no meio desse estudo do homem, não. E eu não. Porque eu sou uma pessoa que estou aberta ao conhecimento. Quem está aberto ao conhecimento aqui? Então, se você estiver aberto ao conhecimento, se você for ensinável, você vai entender que existe um pouco mais daquilo que o mundo te oferece. Ok? Mas Deus é bom e sempre arruma um jeitinho de trazer coisas boas para você, é só você saber aproveitar. Ok? Então, as pessoas acabam não sabendo por que ficam doentes. E o que eu me apaixonei nessa empresa foi que eu acabei descobrindo por que é que as pessoas ficam doentes. Alguns motivos, ok? Que são os principais. Aonde esse produto, esse Silosimol atua e você vai saber disso hoje. Então, antigamente as pessoas viviam com mais saúde, mais qualidade de vida, né? Porque viviam mais próximas da natureza. Hoje nós temos uma situação bem diferente. Modo de vida moderno, solo impermeabilizado, agrotóxico nas plantações,
a poluição, os alimentos. Eu vou dar uma diminuída aqui na velocidade para falar um pouco disso aqui. Aqui você tem alimentos, fast foods, né? Você vê que ali tem o hambúrguer, ali tem o cogumelo. Então, alguns alimentos, e eu costumo dizer hoje, quando você vê produtos alimentícios, tudo que é embalado, tudo que é encaixotado, empacotado, a vácuo, tudo tem conservante, umectante, acidulante, corante, tudo que é anti, né, e oxidante e cancerígeno que vai atacar, vai afetar a sua saúde. Mas o importante é que esses produtos não estraguem na prateleira do supermercado e não causem prejuízo aos grandes supermercados. Causar prejuízo à sua saúde, tudo bem que você vai ao médico, ele te passa remédio, você dá lucro para os laboratórios e vamos em frente. Ok, gente? Mas graças a Deus que nós temos uma pessoa comum, um cidadão comum, né, que não se conformou em ter uma doença, desenvolver esse equipamento, ele mesmo foi curado, e ele falou, vou levar isso para o mundo, e o sonho dele hoje é a missão da Timol, colocar um Silocimal em cada lar brasileiro, ok? E eu sugiro que você faça parte desse time, para que nós possamos alcançar isso rapidamente. É um sonho que não é tão grande assim, porque um dia um cara sonhou que um dia todo mundo tomaria pelo menos um copo de Coca-Cola, e hoje quem é que nunca tomou uma Coca-Cola? Né? E por falar nisso, vamos falar da Coca-Cola? Coca-Cola ou refrigerantes, né? Os refrigerantes eles têm um pH de 2,3, em contrapartida ao seu sangue, o pH sanguíneo que é de 7,3. Então nós temos aí uma diferença de 5 pontos no pH, ok, gente? Vocês estão entendendo isso? De 2,3 do refrigerante para 7,3 do pH sanguíneo. O pH do seu sangue é de 7,3 a 7,4, ok? E ele não pode baixar disso. Porque se baixar disso, para você ter uma ideia, um pH de 6,5 já é o pH de uma pessoa com câncer, da saliva de uma pessoa com câncer em estado terminal. Ok? Então, quando você toma um refrigerante com pH baixo desse jeito, né, com a diferença de 5 pontos na escala logarítmica, o que significa isso, Adalberto? Cada ponto de diferença no pH, ele multiplica por 10. Ok? Então, um ponto é 10 vezes mais ácido que o seu sangue. 1 ponto, 10 vezes, 100 vezes, 10 mil vezes, 5 pontos, 100 mil vezes. 5 pontos no pH na escala logarítmica é 100 mil vezes mais ácido do que o seu sangue. Ok? Imagina o que isso faz com o seu organismo. Começa a puxar o pH do seu sangue para acidez. Ok, gente? Então, o que acontece? O seu organismo ele reage para não deixar baixar esse pH. Ok? Como que ele reage? Ele tira os minerais dos seus órgãos, tira os minerais dos seus ossos, e isso vai trazendo outras doenças, outras patologias, osteoporose e por aí vai. Ok? Então, quando você entender isso, e você começar a usar água tratada magneticamente, esse processo vai ser revertido, até o prejuízo que já foi causado vai ser reparado. Ok? O que vocês acham disso? Fantástico, né? Então, uma pergunta aqui, de onde vem a água que você bebe? A gente sabe que vem de várias situações, de rios, né? Não dá nem para falar, né? Aí você pode falar para mim, Adalberto, essa água ela vai para a estação de tratamento, né? As empresas de água, elas recolhem essa água e fazem o tratamento da água, não é verdade? Então, olha só, que bacana que é isso, né? Saber que você vai beber essa água depois. O que você acha disso? Você já parou para pensar nessa situação? Aonde ela passa pela extração de tratamento, ela recebe mais de 20 substâncias químicas. E aí essa água é a água que você recebe na sua torneira. A gente trabalhando por aí, visitando pessoas, a gente encontra muitas pessoas que, quando você fala, que filtro você tem? Ela diz, não tenho filtro. Você bebe água da onde? Eu bebo da torneira. Mas vem da Sabesp, vem da empresa de água, e ela é tratada. Ok. Você sabe o que é uma água mineral? Eu não sabia o que era água mineral. Eu achava que a água mineral é aquela que você compra na padaria, na garrafinha. Porque eu nunca parei para pensar sobre isso. Mas depois, quando eu entrei na Timol, eu descobri que uma água mineral é uma água que contém minerais. E nós, para mantermos a nossa saúde, nós precisamos de suplementação mineral. E os minerais, eles vêm para a gente dentro de uma programação, dentro de uma cadeia lógica, através de alimentos e através da água que você bebe. Ok? Então nós produzimos alimentos de uma forma que os minerais são eliminados, e nós produzimos bebidas
de uma forma que os minerais também são eliminados. E nós ficamos com essa carência enorme de minerais no nosso organismo, desequilibrando o organismo, o que vai causar várias patologias. Não é verdade? Então, olha só, você pode dizer para mim, Adalberto, eu tomo água da minha casa, como é que fica? Olha só a caixa d'água. Você já deu uma olhada na sua caixa d'água? Todo mundo tem caixa d'água, não tem? Você mora em condomínio, tem caixa d'água. Você mora numa casa, tem caixa d'água. E a água dessa caixa d'água, ela veio da caixa d'água da empresa, que já veio de outra caixa d'água, já passou por um monte de cano enferrujado. Não é verdade? Aí eu pergunto, você tomaria um copo dessa água? Não, mas vamos falar da caixa d'água da sua casa. Você tomaria se você visse essa caixa d'água? Hã? Ninguém tomaria, mas toma da torneira. Não é assim? Eu estou vendo gente balançando a cabeça aí. Adalberto, eu não tomo água da torneira, eu compro água do garrafão. Então, olha só. O garrafão, né? Que a gente acha que é água mineral, a gente paga por ele e a gente confia que aquela empresa está registrada na Anvisa. Nós temos hoje no Rio de Janeiro 144 empresas sendo processadas pela Anvisa e pela polícia por fraude, porque o CNPJ, quando consultado, era de borracharia, de quitanda, de uma série de coisas. Nunca tiveram autorização para distribuir água e muitas são águas engarrafadas da água da estação da operadora da cidade, né? Isso está cheio no YouTube, é só você procurar, né, no Google, ok? Então, quando você compra uma água de garrafão, você precisa se certificar de algumas coisas. Comprar o mais barato, principalmente, deve ser a pior escolha, não é? Então, olha só, uma pergunta que eu faço. Como são higienizados esses garrafões? Existe uma lei que proíbe o uso de produtos químicos para limpeza, e eles são reutilizáveis. Você já imaginou quantas vezes eles ficaram vazios, jogados no quintal, para depois o cara recolher, levar não sei para onde, e ser reabastecido para você beber aquela água de novo? Como são manuseados essas garrafas? O cara que estava lá na bica enchendo, como é que ele estava? No sol, suado, né? Tem uma série de situações que você pode imaginar. Por que tem prazo de validade? Você sabe que no rótulo da água tem prazo de validade? Você já parou para pensar nisso? Por que tem prazo de validade? Porque a água perde o poder de hidrogênio. Quando ela fica parada, quando ela fica tampada, ok? Então ela tem um prazo de validade. No rótulo também está escrito lá, o pH da água 25 graus na fonte. Aquilo foi na fonte, a 25 graus. Depois do tempo que ela já foi colhida, depois do tempo que ela foi engarrafada, quanto tempo ela já passou encostada num depósito, num posto de gasolina, do lado daqueles bujões de gás, não é verdade? Então por aí vai. Olha só, além das contaminações naturais, a água engarrafada perde o seu poder de hidrogênio, ficando cada vez mais ácida. Garrafas plásticas são derivadas de petróleo e liberam hormônios e antimônio, além de ser contamináveis por fatores externos. Ok? Então, olha só. Água parada morre. Vocês já entenderam isso? A água não pode ficar parada, a água não pode ficar presa. A água foi feita para estar em movimento. Tanto é que a água da natureza não tinha cano e não tinha caixa d'água. Tá certo? Então, a partir do momento que houve o crescimento, a tecnologia, também precisa-se de algumas adaptações para manter a naturalidade, a originalidade desse conteúdo, né? Então, a água parada, ela morre. A água precisa estar em movimento. E isso tem trazido o aumento das enfermidades, né? Essa situação de uma água não adequada para a nossa saúde, né? Para o nosso consumo, ok? Então, nós vamos falar aqui sobre a acidez. Esse senhor aqui, o Dr. Otto Warburg, ele ganhou o prêmio Nobel em 1931, defendendo aí uma tese, né, sobre a causa primária e prevenção do câncer, onde ele diz que os tecidos cancerosos são tecidos ácidos, enquanto que os tecidos saudáveis são os tecidos alcalinos. Então, eu quero que você guarde bem essa situação, ácido e alcalino. Alcalino é o contrário de ácido. O que traz prejuízo para o nosso organismo, para a nossa saúde, é a acidez, ok? Então, olha só, em sua obra O Metabolismo dos Tumores, ele demonstrou que todas as formas de câncer se caracterizam por duas condições básicas. A acidose, que é a acidez do sangue, e a hipóxia, que é a diminuição, não é a falta seria apóxia, é a diminuição do oxigênio no sangue. Então, quando você diminui o oxigênio no sangue, quando você aumenta a acidez do sangue, então você está tornando o seu organismo propício a doenças, a patologias, a desconfortos na saúde, ok? Aqui nós temos uma outra situação, que é sobre o radical livre, né? Os cientistas descobriram que o envelhecimento precoce e as doenças são causadas também pelos radicais livres.
O radical livre é um átomo isolado de oxigênio. Ele é representado por essa letrinha, O, né? E esses dois pontinhos negativos. Sempre quando você vê falar em acidez, você está falando de coisas negativas, ok? Então, esse aí é o radical livre. O que ele faz? Ele corrói as membranas das células. É aqui que começa a necessidade de um grande entendimento em relação a isso aí. Tá? Você tem as suas células, elas são protegidas por uma membrana, e o radical livre, quando ele está em excesso no seu organismo, ele vem e corrói essa proteção das células, ele corrói a membrana das células, transformando as suas células saudáveis em células doentes, que não, elas se tornam incapazes de concluir a sua tarefa de célula perfeita, sadia, ok? Então você passa a ter células doentes, e isso vai trazendo o desenvolvimento das doenças. O radical livre, ele também é produzido pelo organismo. Por quê? Porque ele é necessário no organismo, né? E o lado bom do radical livre, que é produzido pelo organismo, é para manter a imunidade, a cicatrização funcionando bem, a coagulação, né, quando você faz um corte, e a apoptose, que é a morte programada das células. Agora, quando você tem excesso de radical livre no organismo, olha só o que acontece. Envelhecimento precoce, mutação do DNA, destruição das membranas lipídicas e as patologias, ok? Temos mais de 140 patologias catalogadas como provenientes do excesso de radical livre e suas variantes, que vai para mais de 1000, ok? Então, olha só, vamos aqui ao princípio do funcionamento do xilocimol. Como ocorrem esses benefícios? Nós falamos ali a respeito de 3 pontos básicos, né? A acidez, que é a acidose, né? A acidez do sangue. Nós falamos da hipóxia, que é a diminuição do oxigênio no sangue, e o excesso de radicais livres, que é exatamente aonde o xilocimol atua. Ok, gente? Você, quando faz uso da água tratada pelo xilocimol, ele vai atuar nessa área, vai diminuir a acidez, vai diminuir a hipóxia e vai diminuir os radicais livres. Tá? Esse é o resultado fantástico. Então, a reação química da água, ao ser supermagnetizada, ela é conhecida como a hidrólise da água. Você tem ali H2O. Quando você submete uma porção de água à potência do xilocimol, ok? Ele faz uma dissociação molecular. Ele separa ali, vamos dizer assim, os íons de hidroxila dos íons de hidrogênio, ok? Então, como isso acontece? Você coloca um xilocimol na água. Eu tive uma ideia de mostrar um vídeo para vocês aqui hoje por conta disso. Algumas pessoas falam, eu coloco aquilo na água e não vejo nada. Né? Você não vê nada, porque a água é transparente, as moléculas são transparentes, são invisíveis. E eu queria mostrar para vocês terem uma ideia de como funciona uma potência magnética, como funciona uma onda magnética, ok? Ou como funciona, nós vamos exemplificar usando aqui uma onda sonora. Pode. O que vai acontecer aqui? Nós temos aqui um casal que está dentro de uma caminhonete. O som da caminhonete está ligado. Quero que vocês deem uma olhada no cabelo dessa loira. É liso ou não é? Ok? Então o que acontece? O som está ligado e esse rapaz que está junto com ela, ele vai apertar um botão que é o botão do amplificador da potência de som da caminhonete dele. Aí vem aquele som estridente, né? Aquele som bem alto. E quando ele aperta esse botão, você vai ver o resultado de ondas sonoras que você não enxerga. É só porque ele apertou um botão que liberou o som, ok? Olha só, o que o som, as ondas sonoras estão fazendo no cabelo da moça. Quando a música diminui, o cabelo dela fica lisinho de novo. Olha lá, viu? Tá, pode voltar. Não tem som? Ó, agora deu. Aumenta aí. Tá. Ok, tá bom. Já deu para
para entender. Vocês entenderam como é que funciona a onda sonora? Você vê que a onda sonora ela é invisível, mas ela causou um efeito ou não? A mesma coisa acontece quando você colocar esse produto, né, o Silosimol. Eu nem tinha prestado atenção, aqui nós temos aqui o Silosimol. Quando você coloca esse produto desse jeitinho, só colocou ele dentro da água, essa água passa a ser uma água em movimento. Ok? As moléculas da água ficam doidinhas ali e começam a se reorganizar. Tá certo? É isso que acontece com o Silosimol. Tá? Então, olha só. Quando você coloca o Silosimol na água, ele faz a dissociação, lembra que eu falei? Dos íons de hidroxila com os íons de hidrogênio, que são positivo e negativo. Separou. Agora você tem aqui o negativo dos íons de hidroxila separados, que vão, os minerais, olha só que bacana, ó, os minerais encontrados na água reagem com os íons de hidroxila. Os minerais, aonde eles estão? Os que forem encontrados na água. Aí eu pergunto aos senhores, a água que você bebe tem minerais? O que tiver vai reagir com os íons de hidroxila. Ok? Então, vai melhorar a composição dessa água, vai reorganizar melhor essa água. Ok? Agora, não seria ideal se a água tivesse a quantidade adequada de cálcio e magnésio, pelo menos, de minerais disponíveis para que houvesse essa hidrólise perfeitamente? Imagina uma água completamente carregada de minerais, como essa água ia ficar? Mas hoje em dia isso é impossível. Não é? Nós não temos essa garantia. Então a Timol desenvolveu um outro produto, que é o Top H+, que ele é produzido com rocha dolomita, que libera na água, espontaneamente, né, cálcio e magnésio, na quantidade necessária que a água tiver, cumprindo toda a demanda que essa água tiver, suprindo a água de cálcio e de magnésio, tornando essa água uma água perfeita, ok? Então, quando você faz isso, você vai formar hidróxidos alcalinos. Lembra que alcalino é contrário de ácido? Então, você está eliminando a acidez do seu organismo, ok? E aí você teve aqui uma sobra de aglomerados de hidrogênio, não é verdade? O que acontece com essa sobra de aglomerados de hidrogênio? Olha só, você bebeu essa água com sobra de aglomerados de hidrogênio e ela encontrou no seu organismo, que é onde eles estão, os radicais livres, ok? Então, da mesma forma que aconteceu lá com os minerais, vai acontecer aqui. Esse duplamente negativo vai reagir com o positivo dos íons de hidrogênio, eliminando o radical livre. Ok? Isso é tudo comprovado cientificamente. Então, você, quando bebeu a água tratada magneticamente, você reduziu a acidez, que promove a maioria das doenças, né? Reduziu a hipóxia, resolvendo o problema da falta de oxigênio no sangue, e você reduziu o excesso, você eliminou o excesso de radicais livres, que provoca principalmente o envelhecimento precoce. Sabe quando você vê uma pessoa jovem que fala, eu estou cansado, eu estou cansado, eu estou cansado? Isso é envelhecimento precoce, ok? Então está faltando o quê? Está faltando o organismo dela voltar a funcionar como precisa funcionar. E através do Silosimol vai conseguir isso. Ok? Então, deu para entender até aí, gente? Ok? Então, olha só. A conclusão do estudo científico no uso da água magnetizada pelo Silosimol é imprescindível para a redução do envelhecimento precoce. Ela neutraliza os radicais livres, né? Na prevenção do câncer, porque ela reduz a hipóxia e reduz a acidez. Aumenta o teor de oxigênio no sangue, deixa o sangue mais alcalino, né? Reduz o triglicérides, reduz o colesterol, reduz a glicose, reduz a gordura subcutânea e na prevenção da osteoporose, que é algo simplesmente fantástico, aumenta a densidade mineral óssea. Eu quero só lembrar, não sei se nós temos alguém da área de saúde aqui, algum médico, esses termos usados aqui, eles são popularizados, tá, gente? Não são termos técnicos, porque quando eu digo reduz a gordura subcutânea, reduz a glicose, reduz o colesterol, né? Às vezes tem pessoas que perguntam, mas reduz até quanto? Então esse reduz ou aumenta, no caso, aumenta o teor de oxigênio no sangue, aumenta até quanto? Não, ele vai trazer equilíbrio para o teu organismo, tá? Ok, gente?
Nunca vai tirar e nem pôr nada mais. Vai simplesmente fazer o seu organismo voltar a funcionar bem. Por quê? O que você está fazendo no seu organismo é trazer equilíbrio através da água para o teu organismo. Ok? Então aqui nós temos uma demonstração. Lembra que eu falei no início que o silocimol ele quebra as macromoléculas da água? Isso aqui são macromoléculas. Aqui você vê representada um poro de uma membrana celular, por onde ocorre a hidratação das células. Ok? Então aqui você percebe que tem algumas bolinhas aqui, que são macromoléculas também, que elas conseguem entrar e conseguem fazer uma hidratação parcial da célula. Mas nem todas conseguem penetrar. Ok? Então, ao mesmo tempo que você tem aqui um impedimento para a hidratação correta da célula, você tem aqui os radicais livres atacando essas membranas celulares. Então, a destruição está acontecendo aí nesse momento. Quando você usa a água tratada magneticamente, que quebra as macromoléculas, essa água se torna uma água fina, leve e capaz de hidratar perfeitamente as suas células. Ok? Isso vai trazer de volta a imunidade, vai trazer de volta o funcionamento de muita coisa no seu organismo. Tá bom? Aqui nós temos o termo de reconhecimento de idoneidade que eu citei no início, né, oferecido pelo governo federal, ok? Assinado por 334 deputados e 3 senadores, é um documento oficial. E nós temos aqui alguma citação a respeito do que é comprovação científica. Eu sei que muitas pessoas não sabem o que é comprovação científica, é um tema muito extenso também. Se você tiver interesse, eu aconselho você a entrar no Google e ver que é uma coisa muito séria, né? Então, quando uma empresa fala que tem uma comprovação científica a respeito de alguma coisa, é algo muito sério. É algo muito sério que não pode ser levado como brincadeira. Então, eu só quero concluir aqui, olha, toda prova científica deve ser suficiente, clara, concludente e baseada em teoremas irrefutáveis, tá? Então, nós temos comprovações aí, basicamente, né, feitas pela APTA, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, de São Paulo, pela USP de Ribeirão Preto, Unesp de Jaboticabal, são faculdades do Estado, né? Pesquisas realizadas pela ACA, do campus Isidoro Bronze, em Araguari, que foi uma experiência feita com o café, com a cultura do café, onde foi obtido um resultado de 50% no aumento da produtividade, na qualidade de grãos. O café que era bienal passou a ser anual, por conta de uma irrigação com água tratada magneticamente. Por que eu gosto de citar isso aqui? Porque muitas pessoas às vezes falam, isso é lavagem cerebral, né? E aí eu falo, a lavagem cerebral não pode ser feita no café, e ele deu o resultado, né? Então é porque o negócio funciona. E apesar de tudo, nós temos aí as comprovações científicas, né? Temos também laudos aí do laboratório Falcon Bauer, do laboratório Bioagri, são laboratórios acreditados pelo Inmetro, ok? Então o silocimol é isso aí, olha, é um aparelhinho pequeno, simples, uma praticidade muito grande de usar, você coloca ele numa base de um garrafão, na base do filtro, numa garrafa térmica, numa jarra, ok? E ele é capaz de magnetizar, de reorganizar molecularmente 20 litros de água em 20 minutos, ok? Então, algo muito importante de citarmos aqui, é isso aqui, olha. Apesar de tudo que eu falei aqui, apesar dos resultados, o silocimol ele não tem objetivo de curar doenças. Ok, gente? Nós mostramos aqui resultados. Esses resultados aconteceram com o uso de água, ok? Só que a água foi corrigida molecularmente, tá certo? E o que o silocimol faz? Ele corrige as moléculas da água. Ele trata a água magneticamente. Então ele se torna um coadjuvante no tratamento da sua saúde, ok? Que vai melhorar a qualidade de vida, reduzindo, né, a acidez, a hipóxia e os radicais livres, tá? Então aqui nós temos alguns produtos da empresa, né? O silocimol, o Top H+, que é o mineralizador. O Max EPR, que funciona no mesmo esquema do silocimol, que ele faz uma reorganização molecular do combustível, que é para um uso no automóvel. E temos também o Max Lean, que também age na água, aumentando o pH da água. E você pode substituir o Max Lean, substituir o sabão em pó pelo Max Lean. Ou seja, quem usa sabão em pó aqui? Quanto está custando uma caixa de sabão em pó Omo de 1 quilo? R$ 9,00, R$ 10,00, ok? Então, quantas caixas você usa por mês? Você vai tirar o sabão em pó e vai colocar o Max Lean na máquina, nem precisa tirar ele de lá mais.
Ele vai tratar as fibras da sua roupa de uma forma que vai desprender a sujeira da roupa e não deixa resíduos na roupa. O sabão em pó, você sabe que deixa resíduo, ok? Você vai ter uma roupa mais leve, mais macia, ok? E limpa na mesma medida do sabão em pó. O que o sabão em pó faz, o Max Lean faz, é um produto fantástico, vocês vão ver depois o valor dele, é irrisório, é uma economia violenta, e você tem o Max Lean para usar para mais de 1000 lavagens, tá? Eu tenho ainda aqui mais 10 minutos, né? Nós temos aqui o Silosimol e o Top H+, na versão de infravermelho longo, ok? O infravermelho longo, ele traz alguns benefícios a mais, porque ele ajuda a quebrar as moléculas da água mais rapidamente, né? E também tratando a água de uma maneira mais eficaz. Temos aí também uma linha de nutracêuticos. Quando você já entendeu que você precisa ter uma água equilibrada, que a água, qualquer água que você vai beber, quantas pessoas já chegaram numa padaria, num bar, e falam, me dá um copo d'água, aí o cara fala assim, você quer mineral ou quer da torneira mesmo? Pô, eu nunca vi tanta sinceridade, gente. Não é verdade? Vocês concordam comigo? Você quer mineral ou quer da torneira? Porque para ele a da garrafa é mineral, a da torneira até o cara do balcão sabe que não é. Então nós precisamos ter essa consciência, não é? Não é água mineral. Então agora nós já temos a consciência que nós precisamos ter uma água mineral. A nossa água precisa ter minerais, precisa ter cálcio, precisa ter magnésio, não é verdade? Então nós já começamos aqui a nos conscientizar de que nós fomos feitos, né? Para quem acredita em Deus, eu acredito, fomos feitos aí do pó da terra, diz a Bíblia, né? E a terra é só mineral, ok? E água, né? O homem foi feito do barro, né? Água e terra, mineral puro, mineral na água, mineral na terra. Então tem tudo a ver. Então olha só, você começa a entender que você precisa de suplementação, ok? E a Timol sempre preocupada em suprir a necessidade das pessoas para que elas tenham saúde completa, desenvolveu essa linha de nutracêuticos. Então nós temos aqui o Kit Boa Forma, que é o óleo de cártamo e o óleo de coco. O óleo de cártamo é uma planta asiática, parente do girassol, né? Que elimina a gordura localizada no abdômen. Ela age diretamente no abdômen, ok? E tira os pneuzinhos, né? Possui em sua composição o ômega 6 e o ômega 9, que ajudam a eliminação de peso, que é um eliminador de barriga. Kit Boa Forma 1, óleo de cártamo e óleo de coco. Aqui o óleo de coco, ele promove a oxidação de gorduras, acelera o metabolismo, evita o acúmulo de gordura localizada e aumenta o volume da massa magra. Tem muita gente querendo ganhar músculo e não sabe como. Você precisa disso aí, ó, do óleo de coco, ok? Você vai aumentar músculo. Então, você usando esse produto, o Kit Boa Forma 1, você vai eliminar gordura e vai ganhar massa muscular. Ok? Vocês gostaram desse produto? Olha só, esse produto aqui é simplesmente fantástico. Polivitamínico e clorela. Eu vou só fazer uma associação para vocês. O dia que vocês ouvirem falar de dengue, zika vírus, chikungunya, lembrem-se desse produto, ok? Isso aí vai ajudar muito, tá? Olha só, ele elimina dos tecidos os produtos químicos tóxicos, incluindo o mercúrio e outros metais pesados. Diminui o triglicérido, os níveis do mau colesterol, o LDL, enquanto aumenta os níveis do bom colesterol, que é o HDL. Reduz a hipertensão sanguínea, aumenta a imunidade nas células, auxilia no tratamento da leucopenia, que é a diminuição dos leucócitos no sangue, é onde entra a necessidade de você consertar o sangue depois do chikungunya, né? Causados por quimioterapia, protege o DNA celular contra os danos da radiação. O clorela, olha só, o clorela é indicado para ajudar na redução de peso, a mulherada está gostando, né? Auxiliar o sistema imunológico, reduzir o envelhecimento precoce, proteger o organismo contra agentes poluentes e tóxicos, a saúde da pele, melhorar a atividade cerebral e hipertensão. O Kit Boa Forma 2, que é o colágeno e vitamina C. O colágeno é uma proteína presente na pele, cabelos, unhas, tendões, ossos, dentes, vasos sanguíneos, intestinos e cartilagens. Um organismo saudável necessita de colágeno para dar sustentação ao tecido muscular e promover elasticidade e firmeza na pele. Eu sei que tem um monte de gente já querendo esse produto aí, né? A vitamina C é fundamental para a absorção e fixação do colágeno. Gente, tem muito produto aí parecido com isso no mercado, com formulações diferentes. O produto da Timol, ele é diferenciado, é uma formulação exclusiva, produzido para produzir resultados positivos, não para prender o cliente no consumo do produto. Tá?
Então você tem aí produtos realmente eficazes, formulados com boa intenção mesmo. Combate a flacidez, é fortalecedor de ossos e articulações, hidrata e melhora a elasticidade da pele. Kit Saúde 2, citrato de magnésio, vitamina K2, vitamina D3 e cálcio. Esse aqui, se você se dedicar a conhecer um pouco mais sobre magnésio, você vai perceber que o magnésio é tudo que nós precisamos não deixar faltar no nosso organismo. Tá? Então nós precisamos fazer suplementação de magnésio e de cálcio. Tem muita gente fazendo, por causa do lobby que existe, uso de cálcio indiscriminadamente. Chega na farmácia, eles oferecem aqueles pacotes de 3, 4 kits, né, de cálcio com vitamina D e baratinho, e promoção, e as pessoas vão e compram e nunca viram resultado. Você nunca viu uma pessoa falar, eu sarei da osteoporose porque eu usei um comprimido de cálcio. Você nunca viu isso. Ok? Por quê? Porque não funciona. O cálcio ele não pode ser usado indiscriminadamente, senão com equilíbrio do magnésio. Tá? Porque o magnésio é o antídoto do cálcio. Quando você está calcificando demasiadamente o seu organismo, ou coisas que não precisam ser calcificadas, como as suas veias, provocando arteriosclerose, então você precisa do magnésio para eliminar esse excesso, tá, de cálcio no organismo. Ok? Então, ele é responsável por mais de 300 funções enzimáticas, detergentes que limpam, né, no organismo. Criação da ATP, que é a adenosina trifosfato, que são as moléculas de energia do corpo. Formação dos ossos e dentes, relaxamento dos vasos sanguíneos, que faz a sua circulação ser normalizada, faz baixar a pressão, essa coisa toda, tá? Faz o coração funcionar mais tranquilo, mais relaxadamente. A ação do músculo cardíaco, bom funcionamento dos intestinos, regulação dos níveis de açúcar do sangue e previne contra parada cardíaca e derrame cerebral. Gente, pode eliminar todo o resto, só de você usar um produto que vai prevenir, vai evitar que você tenha um AVC, um derrame cerebral, uma parada cardíaca, esse produto já é tudo, ok? Então, o que você não consegue mais hoje nos alimentos, porque hoje você não tem mais alimentos, você hoje só consegue comprar produtos alimentícios. Então, você precisa fazer suplementação e a Timol está trazendo essa grande oportunidade para você. Então, aqui nós temos também a linha IMAG, né? Que é uma linha de produtos ortopédicos. São peças confeccionadas em neoprene que traz um exclusivo sistema de infravermelho, associado à presença de ímãs de alto poder magnético. É comprovado que a ação magnética do infravermelho promove benefícios nas áreas de aplicação e a ação do infravermelho longo auxilia na fixação da vitamina D. Esse produto é simplesmente fantástico. Ele não é simplesmente para imobilizar o braço, a perna, o cotovelo, alguma coisa assim, mas ele vai fazer um tratamento naquela lesão, naquela situação que você está vivendo, não é? E vai tirar a dor com mais facilidade por causa da alta potência dos ímãs magnéticos. Tá? Lembra que eu falei do garrafão? Daquela água, da situação do garrafão? Que o garrafão contamina e libera hormônio, antimônio, não é? Olha só, a Timol também resolveu esse problema, trazendo para você, com exclusividade, esse produto que é patenteado. Só a Timol tem esse produto. É um produto que é um filtro, ele mineraliza a água com mais de 5 minerais, ele purifica a água, um produto aprovado pelo Inmetro. Ok? Ele elimina 100% do cloro e aumenta o pH da água para 7,4 nos níveis do pH sanguíneo. Então, o que você acha desse produto? Merece ou não merece uma salva de palmas? Então, a partir desse produto, você passa a ter uma fábrica de água mineral em casa. Ok? Então, você pode fazer o que você quiser com a água, mas depois que você passar a água pelo Hiperminer, pelo Silocimol e pelo Top H+, você com 2 dias, com 3 dias, já vai começar a ver resultado na sua vida. Eu tenho muitos e muitos clientes que me deram notícias de que, no dia seguinte, já falaram, olha, eu dormi melhor essa noite, porque tomei um pouco da água magnetizada. Ok? Então, esse produto, gente, é simplesmente fantástico. Eu, antes de encerrar, só queria fazer mais um adendo. O Mauro Bispo pode começar a se preparar para voltar, já fechei o slide. Eu queria fazer só mais um adendo em relação, a gente viu ali que ajuda nas funções cerebrais. Ok? Então, vocês certamente já viram pessoas com um problema de Alzheimer. Já viram? Como é que chama esse que a pessoa fica tremendo assim? Mal de Parkinson. É mal mesmo, né? E aí vai no médico, o médico fala o quê? Não tem conserto. Tem que tomar remédio para a cabeça, para o cérebro, mas tem que tomar remédio, mas continua tremendo. Não é verdade? Gente, nós temos testemunhos simplesmente fantásticos de recuperação
nessas áreas. Ok? Por quê? Lembra que o nosso organismo funciona com base de água? Em média, 70% de água? Não é? O nosso cérebro, 88% de água. Então, no nosso cérebro, as funções cerebrais, elas são elétricas. Elas têm impulsos elétricos. E a água é que conduz a energia. Se você tem uma água morta, uma água sem oxigênio, uma água sem minerais, essa água não conduz energia. Você pode testar isso num lago. Se botar um fio para acender uma lâmpada lá, tem água que não acende, porque ela não conduz a energia. Ok? Se você jogar água no chão e encostar um fio, você não toma choque, porque a água está morta. Agora, se a água for viva, equilibrada, mineralizada, ela vai fazer com que a tua cabecinha, o teu cérebro, que tem 88% de água, funcione bem e comande, retorne esses impulsos elétricos e você consiga agora reorganizar o seu sistema nervoso. Ok? Então você começa a dormir melhor, começa por dormir melhor, você começa a raciocinar melhor, começa a se lembrar mais das coisas e volta a ter o controle de 100% dos seus comandos, do seu monitoramento mecânico. Ok, gente? Então é um produto simplesmente fantástico. Eu estou feliz porque eu tenho certeza que eu consegui colocar esse produto no coração de vocês. Eu agradeço pela paciência, pela atenção. Estou à disposição para mais esclarecimento, ok? Show! Show! Gente, mais salva de palmas para o Adalberto Cavalcante. Meus parabéns. Foi brilhante. Eu não disse a vocês que era realmente brilhante? O que é que vocês acharam?